Olá, Márcio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por nós, por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Falando da importância, né? Todos os dias a gente fala mensagens da importância de andarmos, né, em fidelidade com o nosso Deus, se lembrando que Ele é um Deus justo, né? Que Ele nos ama sim, mas Ele tem a sua justiça. Então, por causa da justiça dele, é, né, nem todos vão poder ser salvos. Não é que o nosso Deus não quer, é porque a própria pessoa, né, não reconhece. E por não reconhecer, por causa da justiça do nosso Senhor, ele infelizmente não poderá salvar essas pessoas, né? Porque a salvação, o plano de salvação dele, né, foi feito para todos aqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador, né, e andam em conformidade com a palavra dele. Se a pessoa faz isso, já está salvo. A salvação já começa aqui. Nós, desde o momento que aceitamos o nosso Senhor, já estamos, né, com um pé na salvação, pode ter certeza. E aí basta continuar a caminhada, né, aguardando pela volta de Cristo, ou então para quando findar o nosso tempo aqui na terra. Vou estar deixando aqui uma oração, né, para começarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que vamos estar lendo agora. Abençoe cada um que ouve, que venha ter entendimento em seu coração da importância de guardar a sua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, assim como eu estava falando, né, é muito importante a gente estar sempre guardando a palavra do Senhor, para que a gente venha andar todos os dias no caminho de Deus, né, sabendo o que é certo ou o que é errado. O mundo, né, anda no caminho errado, achando que é certo e achando que o Senhor vai poupar, né, eles no final por causa de Deus ser amor, né, mas Deus também é justiça. Eu quero ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 4 ao 7, diz assim: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplos aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que nos mostra, né, que o nosso Senhor não poupou nem os anjos, né, que pecaram contra ele. Aqueles anjos que pecaram ali, né, foram lançados para fora, né, do reino de Deus. E outras passagens, né, onde fala o nosso Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, né, mas separou ali Ló, né, um homem temente a Deus, assim como no tempo do dilúvio, o nosso Senhor, né, separou Noé com a sua família, né, não permitiu que aqueles ali morressem, porque eram pessoas tementes a Deus, que ouviram a palavra do Senhor. O que eu queria deixar aqui, né, é que nós, assim como essas pessoas que foram salvas, né, pelo nosso Senhor, que nós sejamos essas pessoas, né, que andamos nesse mundo sim, mas que sempre ouvimos a palavra do Senhor. Por quê? Infelizmente, quando chegar aquele grande dia, né, essas pessoas que estão vivendo uma vida achando que tudo é normal e que Deus aceita tudo, infelizmente irão ver a justiça de Deus. Porque Deus é ruim? Não, de modo nenhum. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é amor, tanto que ele entregou o seu Filho amado por amor a cada um de nós, para que a gente tivesse, né, o direito à salvação. Mas muitos não aceitam, né, o nosso Senhor Jesus. Então, se não aceita o nosso Senhor Jesus, não vai ter como ser salvo. Né? É o que a palavra nos mostra, né, que Deus não poupará essas pessoas, porque não tem como. Mas então não tem como o nosso Deus salvar, por quê? Porque ele é justo, né? Ele tem a justiça dele. Ele não pode mudar, né, ele para poder nos aceitar. Não, nós temos que aceitar a palavra dele, sermos transformados pelo Espírito dele, e aí sim, né, sermos aceitos, né, por amor a ele. Se nós fizermos isso, iremos ser salvos naquele dia, pode ter certeza, seremos justificados pelo nosso Senhor Jesus.
Então é muito importante a gente estar sempre, né, se lembrando disso, né? O nosso Deus não aceita esse mundo, assim como ele não aceitou Sodoma e Gomorra, né? Assim como ele não aceitou no tempo de Noé, ele não aceita essas coisas que estão acontecendo aí, né? O homem vivendo vidas depravadas, onde não há uma... o homem perdeu o temor a Deus, né? Não coloca mais Deus como soberano acima de todas as coisas. Até falam em Deus, mas vivem uma vida toda torta, né? Vivem uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. É essa mensagem que eu queria deixar aqui para nós que estamos sempre ouvindo a palavra do Senhor, venhamos entender, né, que precisamos estar sempre obedecendo, sempre pedindo ajuda ao Espírito Santo, olhando para esse mundo e não nos conformando com ele, porque a própria palavra diz para não nos conformarmos com esse mundo, né, porque esse mundo já é do maligno. Infelizmente, muitas pessoas trabalham para o inimigo até sem saber. Outras sabem que trabalham e estão aí, né, para destruir vidas, né, por isso que a gente vê aí tanta destruição, pessoas matando uma a outra, pessoas acabando com famílias, né, pessoas que roubam, furtam, falam mentira, você vê de tudo. Mas pode ter certeza, o nosso Deus não aceita essas pessoas enquanto eles estiverem assim. A qualquer momento que eles reconhecerem Jesus como único e suficiente Salvador e resolverem ter uma vida transformada, pode ter certeza que eles já são aceitos por Cristo. Agora, enquanto estiverem nesse mundo, pode ter certeza que o nosso Senhor, se eles morrerem assim, não serão perdoados, porque a própria palavra dele nos mostra isso, né? Nós não podemos achar que tudo isso é normal e que Deus, quando chegar o grande dia, vai juntar todo mundo e levar para o céu, que não é, né? Nossa, a justiça dele não permite. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de andarmos em santidade no seu caminho, entendendo que esse mundo o Senhor não aceita ele do jeito que é, assim como o Senhor não perdoou aquelas pessoas que lá no passado fizeram atrocidades e não te reconheceram. Temos certeza que o Senhor também não perdoa, né, as pessoas que estão aqui fazendo todo o mal e que não te reconhecem e não têm uma vida transformada. Mas lhe pedimos que o seu Espírito Santo possa estar tocando a cada pessoa que ouve a sua mensagem e que possa estar tendo uma vida transformada para que venham ter direito a essa salvação maravilhosa que o nosso Senhor Jesus deixou aqui para todos que crerem e querem. E peço que abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.